Boa noite a todos. É com imenso prazer que estamos aqui nesse momento, fazendo essa formação na área de educação especial e inclusiva. E hoje nós estamos dando início, né, à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, no qual a Unidade de Ensino Antonieta Castelo apresenta a segunda formação sobre educação inclusiva. Né? Nós agora vamos passar a fala para a nossa gestora-geral, Jovina Maria Moura, na qual fará a abertura oficial da semana e do evento. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos em nossa segunda formação sobre educação inclusiva, educação inclusiva e desafios identificando potencialidades. De forma especial, gostaria de agradecer ao nosso palestrante de hoje, o doutor José Eduardo Rude, e à nossa mediadora Marlete Aguiar, pela valiosa contribuição de cada um em nosso evento. Esta é uma formação organizada pela Escola Antonieta Castelo, na qual possui um quadro de 3 diretores, 5 coordenadores, 76 professores, com uma matrícula atual de 1.043 alunos. A formação foi especificamente organizada pelas professoras da sala do AEE, compartilhada por toda a escola e apoiada pela secretária de Educação do município, Edivana de Souza. A Escola Antonieta Castelo entende que incluir é uma necessidade que precisa ser discutida, analisada e compreendida por todos que fazem a educação. Então, o objetivo dessa formação é construir um espaço de diálogo para a socialização e debates sobre as práticas pedagógicas inclusivas e produção de conhecimento na área de educação, na perspectiva da educação inclusiva. Destacando o compromisso com a educação das pessoas atendidas pela educação especial, e com a formação e práticas pedagógicas de profissionais dos diferentes níveis e modalidades de ensino, bem como as práticas, as políticas públicas para a referida área, visando, sobretudo, o direito à educação pela via do acesso, da permanência e da apropriação do conhecimento desse alunado. Então, declaro aberta a nossa segunda formação, né, sobre a temática que já falei anteriormente, e convido a todos para seguir nossa programação na semana que vem. Com certeza, todos só terão a ganhar muito conhecimento, muita experiência. Então, estamos aqui para juntos construir uma educação diferenciada e que possa transformar realmente nossos alunos. Passo agora a palavra para a nossa mediadora, Marlete Aguiar. Tivemos agora a fala da nossa gestora-geral, Jovina Maria Moura, e teremos, né, um momento de louvor, de agradecimento. Agora chamo o nosso diretor adjunto, Johnny José, que fará um momento de oração. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, tá? A nossa segunda formação sobre educação inclusiva, vencendo desafios e identificando potencialidades. Quero, desde já, primeiramente agradecer a Deus, tá? E a participação de cada um de vocês, tá? No nosso evento, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas de forma tremenda. Então, é de costume da Unidade de Ensino Antonieta Castelo, como eu sei que é de todos vocês, é o nosso costume esse, antes de qualquer evento, de qualquer atividade que nós realizamos, nós agradecemos a Deus, ao Criador. Então, quero convidar você nesse momento, onde você estiver agora, tá? Que nós possamos agradecer a Deus nesse momento, tá bom? Convido você, se possível, se você se conectar com Deus nesse momento. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor tremendamente, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, essa formação, meu Deus, quem está mediando, quem vai palestrar, quem está interpretando nesse momento, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, abençoar cada pessoa que está nesse momento conectado conosco,
Derrama a tua graça, meu Deus, sobre nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa segunda formação sobre a educação inclusiva da Escola Antonieta Castelo. Educando, interagindo e transformando. Professora Marlete. Muito obrigada, seu João. Irei apresentar agora o nosso palestrante com a palestra de abertura sobre por que adaptar o currículo é excluir. Né? Nós temos aqui o doutor José Eduardo Lanucci, ele é doutor em educação pela Universidade de Campinas, professor de educação inclusiva pela Universidade Federal de Mato Grosso, coordenador do Núcleo de Estudo e Pesquisa de Inclusão da Universidade Federal do Mato Grosso e pesquisador do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Ensino e Diferença. Agora, vamos nos degustar aí esse momento, agradecendo a intérprete, dona Margarete de Almeida Guiar, intérprete colaboradora do evento, e que seja bem-vindo, doutor Eduardo Lanucci, a nosso evento. Boa noite a todas e todos. É um grande prazer conversar com vocês nesse momento sobre um assunto que é tão importante, que é a inclusão, e, sobretudo, um assunto que, como a Marlete mesmo me disse quando me convidou, é um assunto um tanto quanto polêmico, né? Dentro do ensino baseado na perspectiva inclusiva, porque os professores geralmente têm muita dúvida se é para adaptar o currículo, se não é, se esse assunto, né, deve ser abordado nos momentos de formação inicial e continuada dos professores, como pode ser feita uma adaptação, se adequar, adaptar, ajustar, flexibilizar o currículo é a mesma coisa. Então, são várias questões que muitas vezes dificulta o planejamento e o desenvolvimento de um trabalho pedagógico inclusivo. Tá? Então, o meu objetivo com a fala de hoje é esclarecer alguns pontos para que os professores e demais interessados no assunto possam entender melhor, né, como que isso pode ocorrer na escola ou não pode ocorrer e quais as implicações, né, de quando a gente faz uma adaptação de atividades, uma individualização do ensino. Então, eu agradeço mais uma vez o convite da Marlete, de toda a rede de vocês, e é um momento importante para mim também, porque com as dúvidas de vocês, com os comentários, é que a gente vai também, enquanto professor, pesquisador, entendendo, né, quais são outros pontos de vista e como que a gente pode melhorar o desenvolvimento do nosso trabalho, tá? Então, a questão curricular, a gente deve inicialmente entender o que é o currículo, né? Então, o currículo, ele não é apenas o conjunto de conteúdos que serão ensinados em um dado ano para uma turma, né? Ele diz respeito, sim, ao conjunto de conteúdos, mas, sobretudo, tem a ver com a intencionalidade da escola ao escolher determinados conteúdos para trabalhar com seus alunos. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, o plano anual de ensino de um professor, no qual ele vai descrever todos os conteúdos que serão trabalhados com a sua turma, além desses conteúdos, nós temos implicitamente, né, na seleção desses conteúdos, toda uma intencionalidade para o ato pedagógico. Então, a maneira que o professor vai trabalhar, vai ensinar, vai abordar esses conteúdos na sala de aula é determinante para o objetivo que se tem. Então, é muito importante que, desde o planejamento da aula ao seu desenvolvimento e avaliação,
a gente tenha bem em mente qual é o nosso objetivo, qual é o objetivo da escola, a partir do currículo adotado por ela, para que a gente possa planejar o nosso trabalho. Então, Doutora Nuti, está travando. Eu sou sua amiga. Eu tenho que... devem apontar a causa do incêndio. Poxa vida, desculpa, novamente tendo um problema de conexão aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo, professor. Pode continuar. Tá, peço desculpa novamente. Então, quando a gente fala de currículo, não tem a ver só com um conjunto de conteúdos, mas também com toda essa intenção que a escola tem para organizar o seu trabalho. Então, eu vou responder de uma vez, tá? E depois eu vou explicar por quê. Não se adapta currículo para incluir alunos com deficiência. Tá? A adaptação, ela tem a ver com a ideia de que o ato pedagógico, o ensino, as atividades, elas foram pensadas para alguns alunos e ajustadas para outros. E esse tipo de prática é da integração escolar. Quando nós trabalhamos pensando em uma aula para alguns alunos e adaptando para outros, nós estamos aí reforçando o ideal da integração escolar, que é um período histórico que inicia-se no Brasil lá nos anos 60 e vai até, teoricamente, vai até a década de 90, o início, né? Mas quando a gente realiza esse tipo de ação, nós estamos aí voltando para a época da integração. Por quê? Na integração, as pessoas elas eram o acesso, permanência e participação na escola comum de algumas pessoas, ele era condicionado. Tinha a ver com o alcance de uma meta previamente estabelecida para esse aluno cumprir, tinha a ver com um único objetivo por aula que esse aluno tinha que mostrar a todo custo que alcançou. E aí, quando esse aluno não demonstrava que alcançou essa habilidade, que desenvolveu essa competência, né, que alcançou esse objetivo previamente determinado pela escola, pelo sistema de ensino, ele precisava de uma aula individualizada, uma aula adaptada, diferenciada. E ainda hoje, a escola, né, ela abriu-se para todas as pessoas, mas continua valorizando um tipo único de conhecimento. Então, quando um professor vai preparar uma aula, por exemplo, ele sabe o que o aluno, ele tem em mente o que o aluno deve, por obrigação, aprender ao final dessa aula. E às vezes nós não consideramos que esse aluno não vai aprender aquilo, mas que ele pode aprender outras coisas de acordo com aquilo que lhe afeta e que tem sentido para ele mesmo, né? Mas o sistema de ensino, infelizmente, ele não considera tais ações, não considera essa perspectiva para ajudar o professor na organização do trabalho pedagógico e na própria elaboração das políticas internas da escola. Então, qual é a saída encontrada quando a gente trabalha numa escola que não entendeu o que é inclusão? A gente adapta a atividade. Então, você, por exemplo, propõe, eu vou trabalhar com um conteúdo
Na aula de ciências, eu vou trabalhar com o reino animal, e aí a gente parte da ideia de que esse conteúdo está muito complexo para algumas pessoas, para alguns alunos ali da minha turma. Então eu vou facilitar, eu vou reduzir esses objetivos, eu vou tornar essa aula um pouco mais fácil, eu vou simplificar, né? Eu vou diferenciar para que esse aluno tenha acesso às mesmas, a um ensino parecido com aquele ensino que os demais estão fazendo, né? Estão realizando. Então, assim, é muito complicado essa questão, porque os professores se veem numa situação muito complicada, né? Professores, coordenadores, os gestores escolares também. Porque o sistema de ensino espera que os alunos deem conta de algo que não tem a ver com a capacidade de todos os alunos. Então, ainda estamos desenvolvendo um trabalho presos na ideia de que o sucesso do ensino tem a ver com a homogeneização da aprendizagem. O que é isso? O bom ensino acontece quando todos os alunos mostraram que aprenderam a mesma coisa no mesmo tempo e que ninguém está atrasado, que precisa acompanhar aquele outro, né? Então, nós ainda temos um modelo de aluno preconcebido. Nós temos um modelo idealizado que, na verdade, não corresponde, né, ao que os alunos são. Então, a partir desse modelo, a gente começa a comparar quem está atrasado, quem está avançado, quem está aprendendo isso ou aquilo. E como que a gente avalia se o aluno aprendeu? Por meio de, geralmente, né, por meio de um instrumento, que é a prova, a avaliação. E a gente, às vezes, não para pensar que uma avaliação não revela, o aluno não expressa em uma avaliação tudo aquilo que ele está aprendendo, né? Bom, aí vocês devem estar se perguntando, mas se não é para eu adaptar, diferenciar algumas atividades, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diversificar, né? Por exemplo, dentro de um mesmo conteúdo, eu posso trabalhar com diversas atividades, de modo que os alunos escolham qual é a atividade que mais tem a ver com o seu interesse em um dado momento. Para trabalhar, por exemplo, com o reino animal, que é o exemplo que eu dei de um conteúdo, nós podemos trabalhar com o relato escrito ou oral de um aluno em relação ao que ele já sabe desse reino animal. Eu posso trabalhar com uma investigação realizada na internet, com a ajuda do professor ou de alguns colegas, se for uma atividade em grupo. Eu posso propor um momento de pesquisa, um texto, um vídeo. Eu posso oferecer diversos recursos e propor diferentes atividades sobre esse assunto para que os alunos possam expressar o que é que eles estão aprendendo desse conteúdo que eu estou trabalhando. Então, veja que não tem a ver com adaptar. Não é preparar para alguns e modificar para os outros, mas é desde o planejamento, é pensar como é que eu vou trabalhar com conteúdo de uma forma significativa para o aluno que prefere se expressar oralmente, prefere se expressar pela escrita, que ainda está sendo alfabetizado, né, ainda está no processo de alfabetização, para aquele aluno que demonstra ao longo das aulas que tem uma dificuldade, por exemplo, para memorizar os nomes. Então, mas será que alguém que tem alguma dessas características não está aprendendo outras coisas? Será que o trabalho do professor não está sendo submetido a uma lógica que não tem a ver com o que os alunos estão aprendendo, né? Porque às vezes nós temos a ideia de que os alunos devem aprender o mesmo e eles não vão aprender. E eles podem aprender coisas, eu sempre digo isso, eles podem aprender coisas que o professor não ensinou, né? Agora, é muito complicado para alguns professores perderem essa resistência e abrir mão desse falso poder que tem em relação aos seus alunos, né? É muito complicado quando é difícil para alguns professores encararem isso como uma realidade. Olha, tudo que eu faço para controlar o meu aluno e verificar o que ele está aprendendo não dá conta do que de fato ele é. Então,
como é que nós, de antemão, vamos saber quem é capaz de aprender tal assunto? Então, quando a gente faz no começo do ano, olha, eu vou fazer uma facilitação desse conteúdo, porque tal e tal aluno, pelo registro que eu li do professor do ano passado, aí na rede de vocês, os professores fazem isso? Fazem algum registro por escrito de algum aluno e o professor do ano seguinte lê esse relato, essa descrição do aluno para ter como base para planejar suas aulas? Aqui no estado de São Paulo, muitas pessoas fazem isso. E também é um grande problema, porque você começa a limitar o aluno, né? O aluno já vem para a gente com um rótulo e você começa a facilitar essas atividades sem nem conhecer, às vezes, do que o aluno é capaz. Então, como não dá para a gente saber qual é a necessidade de antemão de um aluno, e mesmo conhecendo qual é a dificuldade, a necessidade que ele tem, a gente nunca sabe qual resposta ele vai dar. E a resposta que eu digo não é de fazer a pergunta e ele dar a resposta, mas a resposta interior dele, o que é que vai motivar esse aluno a aprender. O interessante é que a gente trabalhe com várias atividades. Então, o objetivo de uma aula, ele não pode ser tão reduzido, ele tem que ser mais flexível, mas isso não tem a ver com flexibilizar atividades, tá? Isso tem a ver com trabalhar com a ideia de que uns aprenderão de um jeito, outros aprenderão de outro, que todos aprenderão coisas diferentes, mas vocês podem ter certeza que cada criança, cada adolescente, cada idoso, adulto que vocês dão aula, se alguém trabalha com a modalidade EJA, né? Cada pessoa que está numa sala vai aprender algo. O que a gente tem que saber buscar é, em vez de focar no que não está sendo aprendido, focar no que ele está aprendendo. E não tem outra maneira, de trabalhar com a perspectiva inclusiva se não for concebendo essa ideia, né, de que cada um aprende de um modo singular. Então, algumas pessoas falam assim, então eu não vou adaptar o currículo, eu vou flexibilizar. É a mesma coisa, porque o flexibilizar é assim, bom, todo mundo que está aqui me ouvindo agora vai aprender tal conteúdo. Mas a minha aluna Margarete, a Cleilda e a Maria Luzineide, estou pegando nomes aqui que eu estou vendo, tá? Aí eu começo a partir da ideia, bom, essas alunas eu acho que elas não vão dar conta, então eu vou flexibilizar esse conteúdo. Todo mundo aqui agora vai aprender fração e vai somar, subtrair, multiplicar, dividir as frações. Mas para elas eu vou flexibilizar. Se elas somarem, eu acho que já está bom. Isso é flexibilizar. Não é esse o caminho para a gente incluir, porque eu não sei até que ponto a Margarete, a Cleilda e outras pessoas, né, outros alunos meus, digamos assim, vão aprender, vão se desenvolver. Então, eu tenho que oferecer condições para que cada aluno que está na minha aula, ele possa avançar, mas segundo a sua própria capacidade. Olha, a nossa Constituição diz isso no artigo 208. A Convenção da Guatemala também diz que é discriminação realizar algumas diferenciações com base na deficiência de alguém. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, já traz essa ideia que nós temos que trabalhar com um ensino diversificado e não adaptado. E a Lei Brasileira de Inclusão, quando ela fala de que alguns ajustes são necessários para a pessoa considerada com deficiência, ela não está falando de adaptar a atividade e conteúdo. Ela está falando em utilizar recursos e materiais para tornar uma aula acessível. Aí a gente vai trabalhar com a ideia de recursos, de serviços que são individualizados a partir da necessidade de uma pessoa, né? E isso é o papel do professor de AEE, do atendimento educacional especializado, que vai trabalhar com a identificação das barreiras que existem nesse meio e, a partir dessa identificação, vai elaborar recursos, serviços, estratégias pelas quais o professor da sala comum
pode trabalhar com o seu conteúdo com os alunos, tá? Então, se vocês me perguntassem, tem diferença entre adaptar, flexibilizar e adequar o currículo? Não. É a mesma coisa, com palavras diferentes, né? O que a gente tem que pensar é que o currículo, ele pode ser construído junto com os alunos. Quem vai determinar o que é que vai ser ensinado e como vai ser ensinado não é o livro didático que a gente utiliza, não é o currículo que o Estado ou o município nos oferece, mas é a própria demanda que vem do aluno. É conversando com os alunos, identificando da maneira que ele pode expressar quais são os seus interesses, a sua curiosidade e o desejo, é que a gente vai conseguir replanejar a nossa aula constantemente para oferecer um ensino de qualidade, né? E o que eu estou entendendo como ensino de qualidade? Eu entendo que é aquele ensino que a gente não está preocupado em fazer com que os alunos aprendam a mesma coisa. A gente está preocupado em que o aluno se desenvolva segundo a sua capacidade naquele momento. Então, a gente começa a entender o ser humano de um modo diferente, né? Não tem... Olha, e eu vou ser franco com vocês. No início da minha carreira enquanto professor da rede básica de ensino, fui professor de matemática durante alguns anos, 7, 8 anos, não lembro agora. Eu adaptei muitas atividades para os alunos com deficiência. E o que eu começava a perceber? Que os alunos, esses alunos que eu adaptava as atividades, eles se sentiam inferiorizados. Não queriam fazer as atividades, não gostavam do que eu levava. Os alunos que realizavam as atividades do livro questionavam por que fulano está recebendo atividade separada? Por que ele faz na pasta e eu tenho que fazer no caderno? Também quero uma pasta. Então, às vezes a gente acha que quanto mais você diferencia para um determinado aluno, melhor é. E é o contrário. Quanto menos você diferenciar, mais inclusivo vai ser o processo educacional, o processo de escolarização desse aluno, né? Hoje, pessoal, mas aí seria motivo para, né, um papo para outra conversa nossa, que é a questão do modelo social e do modelo médico da deficiência, né? Hoje nós estamos trabalhando, devemos trabalhar com uma forma de interpretar a deficiência que vem do modelo social. E o modelo social, ele não está preocupado com a barreira que tem no sujeito, porque ele entende a barreira que está no meio. E nessa concepção, como é que nós vamos adaptar uma atividade para um aluno? Aí eu vou conceber que a barreira está nele, então é melhor oferecer diversas atividades, possibilitar que esses alunos expressem o que estão aprendendo de diversos modos e ter como base o que ele sabe e o que ele pode vir a saber durante um ano letivo, um semestre e tudo mais, né? E para encerrar, isso que eu estou dizendo reconfigura, né? Muda o sentido da própria avaliação na escola. Porque daí, se eu entendo que os alunos não vão aprender a mesma coisa, e que eles vão aprender de modos diferentes, coisas diferentes, como é que eu proponho a mesma avaliação para esses alunos? Não tem sentido, fica incoerente, fica contraditório. Então, a gente tem também que pensar nas práticas avaliativas, considerando que cada um está aprendendo uma coisa diferente do outro. Tá? Bom, a minha fala inicial é essa, eu abro para as perguntas, não sei se a Marlete vai falar alguma coisa, tá? E aí acho que a gente pode, com as perguntas, esclarecer alguns pontos. Muito bem, doutor Lamute. A ideia do evento é exatamente esse, né? Podermos minimizar os anseios dos profissionais da educação que estão na rede comum e não estão conseguindo lidar com essas abordagens, porque uns teóricos dizem adaptar o currículo, outros dizem flexibilizar, outros dizem transformar conforme o aluno sabe. Então, assim, são muitas informações que nós, profissionais da rede comum, temos essas dificuldades, né? Nós vamos adaptar, readaptar, reorganizar. Será se no momento que eu estou
adaptando esse conteúdo para o aluno, eu acabo tirando a essência do conteúdo, e também é um dilema muito grande no sentido de que os professores ainda têm essa dificuldade porque eles acham que a inclusão ela aconteceu, mas não houve, né, aquela preparação inicial, e aí as coisas foram acontecendo simultaneamente, a formação docente e a formação e o aluno incluso. Então, assim, a gente percebe muito, principalmente, eu falo como professora da rede comum, que nós temos muita essa dificuldade de organizar o conteúdo para passar o nosso aluno incluso. Organizar no sentido de não sair da temática, não sair do conteúdo, não sair do objetivo, mas que seja de uma forma acessível ao aluno para aprender dentro das limitações dele. Então, eu acredito, assim, que existem algumas dúvidas e a gente abre aqui para as perguntas, o momento é esse. Nós estamos com um especialista na área que pode estar fazendo essas devolutivas. Então, não vamos ficar com dúvidas, vamos aproveitar o momento que é nosso, né? Foi pensado exatamente para diminuir esses anseios que surgem no nosso cotidiano dentro das escolas. Marlete, você usou uma palavra muito bacana. Você falou reorganizar. E aí, quando a gente reorganiza, a gente cria um novo currículo. Aí eu gosto. Então, um novo currículo não é um currículo adaptado. O currículo flexível é aquele que é feito para um padrão de aluno e ajustado para o outro. Não. Tudo isso a gente vai cair na mesma cilada de adaptar e tudo mais. O que a gente precisa, como você disse, é de um currículo que está sendo em constante reorganização. Ele está sendo constantemente reorganizado. Ele está sendo pensado a partir do que os alunos querem e podem aprender em um dado momento. Ele não tem a ver com o rótulo que foi colocado no aluno, porque a gente não tem condições antecipadas de saber o que é que ele vai aprender. Então, a gente precisa reinventar esse currículo, né? E como seria esse currículo reinventado? Pegando aí um gancho no que a Marlete colocou. É um currículo que entende que não é o autismo que defende o aluno, não é a deficiência intelectual que determina o que um aluno pode aprender, não é a surdez, não é nada disso. A aprendizagem, ela é tão subjetiva que nem nós mesmos sabemos o que a gente está aprendendo no momento em que a aprendizagem ocorre. Se eu fosse perguntar, agora nós temos aqui quase 100 pessoas ouvindo, né? 96 pessoas. Se eu fosse perguntar o que vocês estão aprendendo sobre currículo, de repente, para vocês mesmos é difícil a gente definir o que estamos aprendendo. A gente não sabe. Até que se depare em outro momento com outra situação e a gente fala, eu vou usar aquela ideia que eu aprendi. E aí a gente se dá conta de que sabe uma coisa, né? Mas então, o tempo que a gente tem para aprender, ele não é o tempo cronológico, né? A gente trabalha com um tempo subjetivo. E a escola não entende muitas vezes isso. Então, um novo currículo, um currículo reorganizado, ele tem que considerar todas essas questões, né? Nós temos aqui uma pergunta, doutor Lanucci, da professora Lucinda do Carmo. Ela faz a seguinte pergunta. Pela compreensão dela, o currículo não deve ser adaptado ao aluno para incluí-lo, né? Mas o professor é quem fará essa flexibilização em suas práticas e metodologias para alcançar a aprendizagem de todos os alunos, certo? Isso. Ele não vai flexibilizar, ele vai diversificar. Qual é a diferença? O flexibilizar... Quem que é a professora que fez a pergunta? Professora Lucinda do Carmo. Tá. Lucinda. Antonieta Castelo. Tá. Lucinda, boa noite. Então, vamos lá. Por que eu concordo com quase tudo que você falou? Só o termo flexibilizar que ele traz um probleminha. Por quê? O flexibilizar é se você fizesse assim, Lucinda. Você tem 30 alunos. 2 são público-alvos da educação especial ou são considerados com dificuldades de aprendizagem, tudo mais. Aí você faz assim.
vou trabalhar agora nessa aula com a história do Brasil. E esses alunos vão construir uma linha do tempo com os marcos mais importantes que eles estudaram sobre a história do Brasil até os dias de hoje, o que eles mais gostaram, certo? Eu quero que vocês coloquem os fatos que vocês acharam mais importantes. Olha só, vamos trabalhar com a história do Brasil. Aí você propõe a atividade para o aluno. Vamos fazer uma linha do tempo, e nessa linha do tempo, vocês vão colocar os fatos mais importantes, segundo o que vocês leram, estudaram e que vocês mais gostaram, certo? Estão me ouvindo? Alguém faz um sinal? Ah, tá. Legal. Então, olha só, a Antônia Gomes fez um sinalzinho de joia e eu vi. Então, olha só, quando a gente vai flexibilizar, a gente vai partir da ideia da seguinte forma. Bom, alguns alunos não vão dar conta de colocar esses marcos aí porque não entenderam, então eu vou flexibilizar. Vocês vão trabalhar com um desenho para representar esses marcos, ou a gente faz assim, escreve um marco só, porque a gente parte da ideia de que eles não vão ter entendido vários marcos históricos. Eu vou diminuir, eu vou ajustar segundo o que... Travou novamente. Nossa. E agora? Você vai reajustar. Aqui para mim a internet tá tranquilo. Olha, então é muito diferente de pensar nessa flexibilização da atividade do que pensar na diversificação. Porque daí eu diria o seguinte: vamos trabalhar com os marcos históricos do Brasil? Tá. Alguns alunos podem pesquisar na internet, outros podem fazer uma entrevista com um professor de história que eles gostam, os outros podem fazer um seminário, outros alunos podem fazer desenhos e descrever esses desenhos para a turma. Veja que você não faz uma flexibilização da atividade para alguns. Você oferece diversas possibilidades para que cada um desses alunos decida, eu acho que nesse momento o que eu vou mais gostar de fazer é a entrevista, então eu vou fazer isso. Eu acho que agora eu vou fazer o desenho e vou querer expor para a turma. Porque essa também é uma maneira de desafiar os alunos, né? Às vezes o aluno vai cansar de querer fazer a mesma atividade e ele vai falar, olha, eu não gosto de falar lá na frente da sala, mas eu acho que agora eu vou criar coragem e vou lá. E ele vai se desenvolvendo, ele vai melhorando a... Travou de novo. E agora? Retornou. Não é uma coisa forçada para todas as pessoas, né? É algo que considera que não tem como a gente saber o que vai ser interessante para cada aluno, tá? Então, não é flexibilizar, é diversificar as possibilidades, tá? Certo. Agora nós temos a pergunta da professora Natália Lohana, da Escola Municipal Maria da Conceição, e ela pergunta: estamos em período de pandemia e as aulas estão sendo remotas, né? Como faremos com os alunos que são deficientes e que precisam de um acompanhamento? Oi, Natália. Então, o que nós vamos fazer nesses tempos de pandemia é a mesma coisa que nós faríamos em tempos de aulas comuns. O professor da sala de aula comum, junto com o professor do AE, ele vai pensar que tipo de barreiras, que tipo de barreiras um determinado aluno está enfrentando para estudar. É isso que a gente se pergunta quando um aluno enfrenta dificuldades na nossa aula, né? Então, nesse momento de pandemia, em vez de identificar as barreiras da sala de aula, nós vamos identificar as barreiras da casa.
Que tipo será de barreira que pode existir no ambiente familiar do aluno, né? São várias as barreiras e não é um trabalho fácil. É um trabalho delicado, porque aí nós precisamos de uma relação direta da família nesse processo escolar, né? Nesse processo de ensino dos alunos. E nem sempre a gente tem o acompanhamento da família. E principalmente nesse período de pandemia, o papel da família é fundamental para auxiliar o professor a pensar nas barreiras que esses alunos considerados com deficiência enfrentam nas suas casas. Mas, então, Natália, o que eu te digo é que nós não vamos pensar numa atividade específica para quem tem autismo, numa atividade específica para quem tem deficiência intelectual. Nós vamos pensar na seguinte questão: quais barreiras são enfrentadas e como que a gente pode fazer para superá-las? E que tipo de barreira que existe? A gente pode ter barreira. Travou novamente. Tá. Vocês ouviram a parte das barreiras ou não? Não, que tipo de barreiras? Que tipo de barreira? Nós temos a barreira física, nós temos a barreira de comunicação, né, a barreira comunicacional, e nós temos as barreiras atitudinais. Então, quando nós temos, por exemplo, uma barreira de comunicação, como é que um aluno com surdez ele vai aprender, ele vai discutir um texto, ele vai explorar um texto que está sendo trabalhado? Na escola, como que a gente faz? Trabalha com a sinalização em Libras? Então, a gente vai tentar trabalhar de um modo que ele também tenha acesso à sinalização em Libras na casa dele, seja por meio de uma chamada de vídeo pelo celular com o intérprete da escola, seja com o trabalho do professor do AEE ou de outro profissional ali que auxilia esse aluno, tá? Mas as questões, elas são as mesmas. Só o ambiente que mudou. Agora a gente tem essas questões em casa, né? Mas a ideia seria essa. E aí, como que nós vamos pensar em atividades que são interessantes para a turma, mas as atividades que são interessantes para a turma nesse período de pandemia serão parecidas com aquelas atividades que são interessantes em períodos de... Tem um fator que às vezes os professores não estão considerando, que é as diversas possibilidades que o ambiente familiar traz para a gente pensar nos conteúdos. Então, por exemplo, e aí eu estou considerando que a família está participando desse processo, tá? Que a família está ajudando os filhos, tá? Então, assim, quando a gente vai trabalhar com matemática, gente, olha, dentro de um móvel da casa, dentro de um cômodo, existem todos os conteúdos que alguém pode trabalhar. Existe matemática, tem língua portuguesa, tem história, tem geografia na rua da casa do aluno, tem ciências no copo d'água. Dá para a gente explorar todas essas questões nas atividades que estão sendo passadas para os alunos. Os alunos podem, nesse momento, ter uma liberdade para trazer para a aula questões que envolvem conteúdos que estão na sua casa. Então, nós também podemos considerar isso, porque quando você compartilha esse momento de desenvolver a aula, quando a gente compartilha, naturalmente a aula vai se tornando inclusiva. Porque os alunos vão trazendo para o professor e para os colegas exemplos que têm a ver com aquilo que tem sentido para eles. Então, eu acho que a gente pode também considerar essas questões para pensar nas atividades que serão
enviadas para os alunos, tá? Pronto. A próxima pergunta é da senhora Jovina Moura, da instituição Antonieta Castelo, e ela diz que um dos grandes desafios para os professores é promover o aluno com deficiência, por considerar que não são alfabetizados, que não acompanham o conteúdo, e isso acontece prioritariamente quando esse aluno chega do sexto ao nono ano ou nos anos, né, finais do ensino fundamental ou médio. E tem profissionais que às vezes se recusam a promover o aluno, a passar o aluno, mesmo ele não acompanhando o conteúdo, né, que deveria acompanhar. Então, assim, o aluno que não acompanha, que não conseguiu ter conhecimento naquele nível de escolaridade, ele deve prosseguir a sua escolaridade ou deve ficar retido? O senhor escutou? Sim, escutei. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Então, Jovina, é o seguinte, o que acontece, né? Eu estava até discutindo essa questão ontem no meu grupo aqui de pesquisa da universidade. Geralmente, quando um aluno é retido, ele vai permanecer novamente naquele mesmo sistema de ensino que ele estava. Às vezes ele muda de escola, ele muda de professor, mas o sistema é o mesmo, né? A lógica da escola é sempre a mesma. O aluno tem que alcançar determinadas habilidades para ser aprovado. Então, será que se ele for reprovado e frequentar um ano novamente aquelas atividades, aquele contexto que tem a ver com o mesmo modo de trabalhar, com os mesmos instrumentos de ensino, com os mesmos recursos, esse aluno vai ter mais condições de aprender? Eu também me faço essa pergunta. Essa é uma pergunta que me inquieta muito. Até que ponto reter um aluno vai garantir que ele avance a partir da sua capacidade, né? É complicado quando a gente também chega em uma escola que alunos do nono ano do Fundamental 2, né, ainda estão em processos de alfabetização. Eu entendo que isso Travou. então é muito difícil para o professor lidar com alunos que estão já quase indo para o ensino médio que ainda estão em processo de alfabetização. Então, vou contar para vocês uma experiência, duas experiências de escolas que eu dei assessoria. A primeira foi a experiência que o professor de AEE é que alfabetizava os alunos. E aí é uma coisa muito preocupante, porque o AEE não tem a função de alfabetizar. A função do profissional do AEE, do professor de AEE, é elaborar recursos, identificar barreiras que devem ser superadas e não alfabetizar. Então, essa é uma experiência negativa. Agora, em alguns momentos, os alunos que não eram alfabetizados, uma professora alfabetizadora na escola se dispôs a ajudar esse aluno, porque a gente sabe que ler, escrever, interpretar um texto, saber refletir sobre o que está lendo, todas essas questões são fundamentais dentro das disciplinas, né? Então, essa professora ajudava no período, no contraturno, os alunos no processo de alfabetização. Mas deixando bem claro que isso não tem a ver com a AEE. Estou preocupado. Oi? Caiu novamente. Ficou bem claro que isso não tem a ver com o AEE. Isso, que fique claro que não tem a ver com o AEE, né? Porque não tem a ver com elaboração de recursos. Então, uma coisa não substituía a outra. Então, eu não acho que reter um aluno, Jovina que perguntou, né, seja uma estratégia positiva, mas eu acho que esse aluno deve ser acompanhado em suas necessidades, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no processo de alfabetização,
de repente a escola pode dispor de uma ajuda para esse aluno nesse sentido, mas que isso não é um reforço escolar, porque não vai substituir a aula, ele não vai ser retirado de uma aula para ter esse acompanhamento, como a gente vê em algumas escolas. É um trabalho feito no contraturno, nesses casos excepcionais, né, que os alunos chegam aí até o 9º ano sem estarem alfabetizados, né? Então, eu acho que a gente tem que entender bem isso, né? O que é a função do professor do AEE, qual é a função do professor da sala comum, e também pensar que os professores da sala de aula comum, eles podem desenvolver também atividades de alfabetização durante as aulas dentro da sala. Quanto menos a gente diferenciar uma prática para um aluno, mais incluído ele estará, tá? Aí nós temos aqui também a fala da profissional de inclusão, Marli Silva, que ela diz que acompanha um aluno surdo e que ela envia as atividades e faz videochamada explicando para o aluno o que foi enviado. Ela faz uma menção da sua função, né? Dizendo como está trabalhando de forma remota. Também nós temos aqui o professor Jordel Oliveira, da Unidade de Ensino Antonieta Castelo, que ele diz: na flexibilização, eu posso gerar um desinteresse por parte de um aluno que esteja em um nível mais avançado da aprendizagem na turma? Bom, então, Marli, veja que você não está adaptando as atividades, diferenciando o ensino para um aluno. Você está aí fazendo um papel de mediadora, que é de tornar acessível essas atividades a um aluno que tem surdez, né? Então, veja que não é uma adaptação da atividade, flexibilização de currículo, nada disso. Você está aí trabalhando com a superação da barreira comunicacional que um aluno com surdez que ele enfrenta na escola. Então, esse é um dos serviços da educação especial em uma perspectiva inclusiva, né? É não substituir o trabalho do professor da sala comum, mas trabalhar a partir da superação de barreiras. E, no caso, você trabalha com a superação da barreira comunicacional, tá? Então, não tem problema nenhum. Você está explicando a atividade que provavelmente foi elaborada pelo professor da sala comum, né? Porque não é sua função elaborar atividades de ensino. Você está trabalhando de modo que esse aluno tenha acesso ao que ele tem direito, que é esse conhecimento que está sendo aí compartilhado com os demais. Então, ok, tá? Agora, respondendo a pergunta do Jordel, ele diz: na flexibilização, eu posso gerar um desinteresse por parte de um aluno que esteja em um nível mais avançado? A gente não vai flexibilizar, a gente vai diversificar, justamente por isso. Porque você, Jordel, não tem como saber o que é que vai ser interessante para cada um dos alunos. Desculpa. Então, quando a gente vai trabalhar com atividades que são diversificadas, você já considera essa questão. Não tendo como saber o que é interessante para cada aluno, eu diversifico. Então, nessa diversificação, você pode trabalhar com atividades que são mais elaboradas, que exigem atitudes e entendimentos que contemplam aquilo que um aluno que, como você, vou usar a sua palavra, né, está no nível mais avançado, ou que apresenta altas habilidades, por exemplo, que contemple também as necessidades que ele tem. Mas o que não dá para a gente fazer é isso.
uma atividade mais fácil para tais alunos, uma mais difícil para quem está mais avançado. Você oferece tudo para todos. Vou dar um exemplo. Trabalhei numa escola e os alunos queriam entender toda a questão da matemática financeira. E aí, qual foi a minha ideia? Né? Falei, eu vou adaptar o currículo para esses alunos que têm uma dificuldade maior. Então, eu comecei a trabalhar com preço. Ainda tem, não? Não, a sessão tá dando, tirando todo não. Travou de novo, Marlete, ou não? Sim, travou novamente, professor. Tá. Então, o que eu fui fazendo? Trabalhando com a questão da matemática financeira, eu fui adaptando, né? Colocando questões mais complexas para determinados alunos, e para aqueles alunos que eu julgava alunos que tinham dificuldades e tudo mais, eu ia trabalhando com desenhos para explicar o valor da vírgula em um número decimal, a questão do juro, eu ia, porque a gente também menospreza, né, o desenho, a gente pensa que o desenho ajuda aqueles que têm uma dificuldade, o desenho ele é bom para várias pessoas, independente da dificuldade que se tem. Resumindo, todos os alunos começaram a desenhar algumas situações para entender melhor o conteúdo matemático. Então, não é uma flexibilização, é diversificar e não direcionar uma determinada estratégia para determinados alunos. Eu vou oferecer problemas escritos, textos para serem lidos, vídeos, desenhos e diversos outros recursos e possibilidades para que cada aluno tenha ele uma dificuldade em um dado momento ou então, eu preciso contemplar a todos, né? Aqueles que, como o professor colocou, que estão aí mais avançados em um dado assunto, aqueles que têm mais dúvidas nesse momento, então eu preciso diversificar para que todo mundo seja contemplado. Então, de novo, não é flexibilizar, é diversificar. Pronto. Nós temos aqui também a pergunta do professor lá da Escola Desidério Alves, lá no povoado Jatobá. Como o professor pode detectar se um aluno com deficiência nos anos iniciais do ensino fundamental? Ele apresentou aí até o ciclo, né, o terceiro ano, dentro da sala de aula. Se o professor tem essa habilidade, essa possibilidade de estar identificando que um aluno é público da educação especial ou não. Quem que é o professor? Aqui tem Magnata Free, deve ser alguém que está com celular de filho, essas coisas. Ah, tá. Professor Então, Pablo, professor Pablo. Ah, professor Pablo. Paulo. Pablo, né? Pablo, é o seguinte. Quando você for trabalhar com qualquer turma, a gente não vai procurar uma barreira. Travou novamente, professor. Tá, então a gente vai se perguntar o seguinte, não qual é o aluno aqui que tem deficiência ou não. A gente vai se perguntar, algum aluno aqui enfrenta alguma barreira? Essa barreira, ela é de natureza física, comunicacional, atitudinal? E aí, quem que pode nos ajudar a superar essa barreira? É isso que você se pergunta. Porque senão, professor Pablo, a gente começa a cair na ideia de que, eu só vou incluir quando chegar o laudo. Porque esse aluno aqui tem que ser laudado. Enquanto não chegar o laudo, eu não posso fazer nada por ele. E às vezes isso nunca vem. E às vezes o laudo vem muito mal. O laudo ele é muito pobre, na maioria das vezes, em relação à potencialidade de um aluno. Então, o nosso compromisso não é, sobretudo, identificar
o aluno que é público-alvo da educação especial a partir de considerações que não têm a ver com cada aluno. Mas pensar que tipo de barreira esse aluno enfrenta na escola e como que a gente pode superar essa barreira. E aí, é claro, se você percebe comportamentos preocupantes na aula, se você percebe que esse aluno enfrenta muitas barreiras de comunicação, por exemplo, por ter surdez, ou de repente ele tem lá autismo e não consegue se expressar oralmente. Então, aí você pode, com a ajuda do professor de AEE, pensar como que a gente pode ajudar esse aluno. Vamos então pensar num plano que não é um plano de ensino individualizado, como algumas pessoas dizem, mas é um plano de AEE, né? É um plano específico para tentar superar essas barreiras. Então, é claro que o professor da sala comum, ele deve estar atento aos seus alunos, mas eu acho que um bom início aí para a gente pensar sobre essa questão é pensar a barreira, tá? Professor Eduardo, professora Marlete, posso fazer uso só um pouquinho, rapidinho? Pode. Professor Eduardo, tá reconhecendo a minha Fátima. voz? Claro que tô. Então, eu entrei um pouquinho atrasado, que isso é típico meu mesmo, né? Boa noite, pessoal, para todos, né? Alguns me conhecem daí já. Eu sou professora Fátima, aqui de Caxias. Sou parceira da Marlete, somos parceiras aqui em Caxias no trabalho. E eu ouvindo você aí falar sobre as dificuldades de reconhecer, identificar essas barreiras das nossas crianças, né, na sala comum. Que eu vejo da seguinte forma: qual é a nossa maior barreira hoje dentro das salas de aula, enquanto profissional, professor da sala comum, para poder identificar essas crianças, né? Porque, assim, já está tão atrelado à questão das crianças terem essas dificuldades, que nós, professores, nos atrelamos no ponto de dizer, assim, que essa criança, ela tem uma dificuldade, então já transforma essa dificuldade, que muitas das vezes, professor, ela não é uma barreira de longo prazo, vamos dizer assim. Ela simplesmente está com essa dificuldade porque ela não teve o acompanhamento necessário, tipo da família, né, as dificuldades maiores que ela enfrenta, porque não tem uma pessoa que possa também acompanhá-la, e às vezes ela é muito vulnerável. Não na questão pedagógica de não aprender com facilidade, mas o meio social, familiar, não permite ela esse desenvolvimento. Tem o pai analfabeto, a mãe analfabeta, que, de uma certa forma, coloca a criança por obrigação na escola, né? Não tem essa total responsabilidade, até porque mesmo ela não tem nem a dimensão. Ela sabe que ela precisa estar na escola, ela quer um futuro promissor para seu filho, mas também não tem a condição de conduzi-lo, de fato, como deve, né? Então, essa criança, ela fica aqui ocioso, de uma certa forma, perde essa possibilidade de desenvolvimento direto e com maior facilidade. E aí, nós, professores, quando chegamos na escola, a gente já tem aquele velho hábito de ver o aluno padrão, né? O aluno que tem aquele desenvolvimento mais ativo, que os pais acompanham, e a gente passa a ter o foco direto para essa criança. Não liga para aquele que está ali excluso, que é vulnerável e tal. Então, só aponta e vê os pontos negativos. Quando você fala que tem que ter, quando a gente começa a perceber naquela criança que ele tem aquela fragilidade, que ele não está conseguindo acompanhar, seja na leitura, seja na escrita, né? Ou você percebe... Ele enfrenta alguma barreira, né? Exatamente. Aí você tem um profissional de atendimento, o socorro é imediato, você vai lá, vai ter essa articulação,
que você também fala no quesito de dizer assim, mas precisa de um laudo. Não, o laudo começa a ser providenciado a partir deste momento que eu tenho essa interação com o professor da sala de atendimento multifuncional, o professor de AE, para que eu possa começar a fazer esse processo, né, de reconhecimento, de fazer uma leitura do que está acontecendo com ele através ali do meu acompanhamento com ele, tanto eu, da sala comum, como o professor de atendimento. Aí sim, né, ter aquele contato com a família para que eles possam também estar providenciando. Não sei como é nos outros lugares, mas aqui a gente tem um processo de, primeiro, tem essa intervenção na escola, depois da equipe multifuncional, né, profissional, estar com ele, o psicopedagogo, aquela coisa toda, encaminhar, chamar o pai e encaminhar para a área de saúde, né? Vai na UBS, os médicos daqui já estão preparados para enviar para qual seja a área, um outro profissional que vá analisar mais profundamente e que possa liberar ou laudá-lo, né? Aí sim ele passa a ser uma criança laudada. Sei que não é um processo muito fácil, mas isso também precisa de um cuidado minucioso para que a gente não cometa um erro gravíssimo, né? Porque, às vezes, uma intervenção pedagógica resolve a situação. Não é mesmo, professor? É porque o laudo, ele vai revelar muito pouco da possibilidade do aluno. O laudo, Sim. ele é pensado a partir de uma perspectiva generalizante. Exatamente. Então, o laudo, ele é elaborado a partir de... Cortou. Marlete, vou desligar meu áudio, viu? Eu estava dizendo que o laudo, ele é pensado a partir de um modelo médico da deficiência. E os seus saberes, né, os saberes que são utilizados para a elaboração de um laudo são muito importantes, mas eles não são determinantes para a gente pensar no que fazer com o aluno dentro da escola. Né? Acho que foi mais ou menos nesse sentido que a Fátima disse também. E então, a gente tem que conhecer cada aluno e ir buscando meios de com esse próprio aluno, encontrar meios de ajudá-lo a avançar segundo a sua capacidade, né? Professor, nós temos aqui mais ainda uma pergunta da Antônia Jaciane, do Kilson e da Jovina, e uma inscrição do Denilson para também complementar com sua fala. Lembrando que a live já está quase encerrando, né? Nós vamos manter essas perguntas que estão e iremos finalizar com a pergunta da professora Jovina, mas que a senhora Natália já fez uma devolutiva, mas assim a gente vai aprimorar. Então, Denilson, eu vou fazer logo a pergunta da professora Jaciane, do professor Kilson, aí eu passo para você, e a gente finaliza com a pergunta da dona Jovina. É só uma pergunta que fizeram aqui no PV, doutor Lanucci, de quem né, antes de eu passar para a Jaciane, de quem é o aluno incluso na sala de aula comum? Do agente de inclusão, do professor, da escola, ou não tem um dono específico? Quem tem a obrigatoriedade da efetivação e realização do processo ensino-aprendizagem do aluno incluso? É isso? Olha, o aluno incluso são todos os alunos de uma sala. Sim. Acontece que alguns são público-alvo da educação especial, são considerados com deficiência e tem aí um professor acompanhante. Às vezes, esse aluno nem precisaria de um professor acompanhante ali o tempo inteiro com ele. Eu acho que, inclusive, em muitos casos, esse professor acompanhante priva o aluno de se desenvolver, tá? Mas, respondendo à pergunta, o aluno é do professor da sala comum. Pode ter uma acompanhante que vai ajudá-lo em alguma determinada atividade que o professor da sala comum não vai dar conta, mas não atividade de conteúdo, tá? Atividade da rotina mesmo. A questão postural, de sentar, de utilizar os materiais escolares. O professor do AE vai contribuir com esse processo
pensando nas barreiras que ele enfrenta, mas a responsabilidade de ensinar o aluno, seja ele com ou sem deficiência, público-alvo da educação especial ou não, é do professor da sala de aula comum, exclusivamente. E esse professor da sala de aula comum que vai buscar apoio de outros profissionais que fazem parte da escola justamente para pensar nesse processo de aprendizagem do aluno, que foi também o que a Fátima colocou de uma forma muito feliz, né? Que a gente, tanto é função, posso falar? Tá ouvindo? Sim. Tá? Tanto é função do professor da sala de aula comum, essa responsabilidade é do professor da sala comum, que é ele quem vai também percebendo quais são as barreiras que esse aluno enfrenta, mas ensinar conteúdo, elaborar atividades, é só esse professor. E aí, já pego um gancho nisso para falar da questão que a Antônia colocou, que está tendo um desafio muito grande nesse tempo de pandemia, que os professores mediadores estão enviando atividades que eles elaboram para alguns alunos e que às vezes não tem a ver com o conteúdo da sala de aula comum, que o professor regular, que ela chama de professor regular, está desenvolvendo. Mas é claro que não, porque a única pessoa que vai elaborar atividades é o professor da sala comum. Por exemplo, eu não lembro agora o nome da pessoa que falou que está fazendo, que atende um aluno com surdez e que ela grava Marli. A Marli. Então, veja, eu acho que não era Marli, não lembro se era Marli. Foi a Marli, ela é intérprete. Isso, então, mas a Marli, olha o que a Marli falou que faz. Ela falou que explica a atividade que o professor elaborou para o aluno que tem surdez. De repente, esse professor da sala comum não sabe sinalizar em Libras, não sabe falar em Libras. É muito diferente de elaborar atividades para que o aluno desenvolva, né? Então, isso compromete negativamente, né, todo o processo de ensino do aluno, né? É muito complicado essa questão. Então, mas aí eu vejo que, então, nessas escolas que admitem que outro professor elabore atividades de ensino para alguns alunos, pode ser um problema também aí de concepção da gestão escolar. Pode ser um problema de concepção da gestão. O que é que a gestão, a equipe gestora da escola tem entendido como um trabalho colaborativo? Será que um trabalho colaborativo é aquele que alguns profissionais substituem o papel do professor da sala comum? Ou um trabalho colaborativo é aquele que, dentro da função de cada um, a gente vai superar as barreiras do meio para que o aluno seja de fato incluído, né? Então, nós vamos auxiliar o professor da sala comum, seja com recursos, com serviços, com estratégias, mas não para substituir o papel dele, que é de ensinar o conteúdo. Tá bom? Já a Antônia Jaciane, ela pergunta assim, como eu vou reorganizar o currículo ou o conteúdo se eu não posso adaptar uma atividade para um aluno que tenha, por exemplo, uma deficiência intelectual, motora, ou que está no terceiro ano sem as habilidades que deveriam ter nesse contexto? Então, você vai perguntar quais habilidades que esse aluno tem. Não se pergunta qual é a habilidade que a escola esperava que esse aluno tivesse no terceiro ano. A gente se pergunta quais habilidades que esse aluno tem. O que ele já sabe desse conteúdo? Nunca a gente se pergunta qual é a habilidade que o livro gostaria que o aluno tivesse. Qual é a competência que a escola quer que o aluno desenvolva nessa série? Mas a gente se pergunta, o que esse aluno pode fazer? O que ele sabe? Como que ele pode avançar? Em que sentido que eu posso contribuir com isso? E aí, a gente reconfigura, né, o sentido do nosso trabalho. Então, não é a base não é o que a escola determina, é o que o aluno é e qual interesse, curiosidade e condições que ele tem nesse momento para avançar. Essa é a nossa pergunta, porque ele pode não ter habilidades e competências que estão ali previstas para aquela idade, mas ele sabe outras coisas e a gente pode explorar tudo isso. Acontece que, às vezes, os currículos não são organizados considerando
isso que os alunos já sabem, considerando toda essa capacidade que os alunos têm. Então, se a gente entendesse isso, que o ponto de partida é o que o aluno sabe e o que ele pode e quer aprender, naturalmente a gente reorganizaria o currículo, porque o currículo não é o livro. O currículo tem a ver como que se trabalha com o processo de ensino, como se concebe a aprendizagem a partir de conteúdos que vão ser trabalhados, tá? Então, naturalmente, se a gente entende o ato de ensinar e de aprender de outro modo, nós estaríamos trabalhando com um currículo mais coerente com as demandas reais da escola, tá? O professor Kilson, ele fez a seguinte colocação: na educação avançada, pode-se melhorar ou avançar as atividades da educação inclusiva? Eu acredito, como o professor é do 6º ao 9º, a indagação talvez seja, se eu estiver equivocada, professor, o senhor me refaz a pergunta. Talvez ele queira saber como trabalhar essas atividades já nesses anos finais do ensino fundamental, né? Se pode avançar, se eu posso me conforme a limitação do aluno. Quais atividades? Eu não entendi muito bem a pergunta, Marlete. Pois é, ele só colocou que, na verdade, na educação Onde que está a pergunta? É o Kilson Souza. Ele diz, na educação avançada, pode-se melhorar ou avançar as atividades na educação inclusiva? Desculpa, eu não entendi mesmo. Kilson, se você puder falar... Isso. Aí nós temos aqui a pergunta da senhora Jovina. Esses materiais produzidos pelos professores da sala de AE para melhorar o entendimento dos conteúdos deve ser utilizado pelo professor na sala de aula com todos os alunos ou somente com os alunos com deficiência? Qual que é essa pergunta? Jovina Maria. Esses materiais produzidos devem ser utilizados pelo professor com todos ou somente... Então, Jovina, já tive várias experiências nas quais esses recursos e materiais produzidos na sala de recurso multifuncional ajudou alunos sem deficiência a avançarem em relação a um determinado conteúdo, né? Então, por exemplo, lembra que eu falei para vocês da atividade do mercadinho lá, do sistema financeiro? Então, essas atividades, esses recursos que foram utilizados, auxiliaram todos os alunos, né? Por exemplo, um aluno meu, que era cego, a professora da sala de recursos eu elaborei uma lista de atividades escritas e a professora do AE me ajudou a transformar esses problemas em áudio, né? Transformar o texto em áudio. E acontece que muitos alunos na sala de aula comum, que não tinham deficiência visual, não eram cegos, eles gostaram muito dos problemas em áudio. Então, o recurso que é elaborado lá pelo professor de AE, ele pode ser oferecido e expandido para os demais alunos, né? E é por isso que há um problema conceitual quando a gente pensa que o professor de AE, ele só trabalha na sala de recurso. Não, ele não trabalha lá, só que ele não vai para a sala comum para ensinar conteúdo. Mas o trabalho que é elaborado, que é pensado, desenvolvido lá na sala de AE, na sala de recurso, ele pode impactar diretamente, positivamente, claro, no processo de escolarização de outros alunos que não são ali atendidos. Por isso que a gente diversifica. Eu posso oferecer problemas escritos, problemas em áudio, problemas com desenhos, sem desenhos, vídeos, e várias outras atividades nas quais os alunos podem aí ter a sua necessidade saciada, não sei se é essa a palavra ideal, mas que pode ter sentido para esses alunos, né? Então, respondendo, todos podem usar esse recurso, tá? A Dorilene, lá da escola Antônio Gonçalves Dias, no povoado Laranjeiras. Ela disse que trabalha... Desculpa interromper, a Natália Lohana fez uma colocação aqui embaixo, Marlete, que eu achei bem legal. Ela diz que os materiais que o professor confecciona
não só pode, como devem ser trabalhados com todos. O tema do meu TCC foi sobre isso. Eu acho que ela estava dizendo justamente sobre a pergunta da Jovina, né, que outros alunos que não são atendidos podem sim serem beneficiados com a utilização desses recursos. Exatamente. Então, vamos avançar, né, que já estamos aí às 20h40. Então, aqui nós temos a Dorilene, da Escola Antônio Gonçalves Dias, lá no povoado Laranjeiras, que ela diz que trabalha em uma sala multisseriada, e nessa sala ela tem uma aluna deficiente auditiva. Como ela pode estar fazendo para repassar, né, para trabalhar os conteúdos com essa aluna? Pela que a gente está vendo aqui, acho que ela não tem as habilidades de comunicação do surdo, não é isso? Então, olha só, lembra que quando perguntaram como que a gente identifica um aluno que precisa ou não da educação especial, e eu disse que a gente se pergunta qual é a barreira que ele enfrenta? Então, essa aluna da Dorinha Lima, né? Qual é a barreira que ela pode enfrentar? Se ela é uma aluna com surdez e a Dorinha não fala em Libras, vocês acham que é uma barreira física, comunicacional ou atitudinal? O que vocês acham? Eu vou responder, comunicacional. Quem respondeu? A Marlete? Foi. Isso, Marlete, é uma barreira comunicacional, porque não tem... Ah lá, a Andileide colocou comunicacional, Jordel também, é uma barreira comunicacional. Então, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar no enfrentamento dessa barreira para superação. Se, Dorinha, você não fala em Libras, mas você, enquanto professora da sala comum, não tem a obrigação de saber falar em Libras. Mas existe, ou deveria existir na sua escola, uma rede, né? Ou o próprio professor do AE, que também não é obrigatoriamente, ele precisa falar em Libras, precisa saber Libras, mas ele vai articular o trabalho da escola com esses profissionais. Vocês têm que pensar como que nós vamos sinalizar esse conteúdo para a aluna. Esse é um recurso humano. A gente, quando fala de recurso, a gente pensa que é só tecnologia, computador, uma régua. Não, a gente pode trabalhar com recurso humano, né? O intérprete de Libras é um recurso humano que a escola deve ter quando tem alunos com surdez, que não conseguem se comunicar, expressar, né, verbalmente. Então, você vai trabalhar a mesma aula com os outros alunos e com essa aluna com surdez, mas você precisa, sim, de um intérprete de Libras. Professor, nós vamos fazer a última pergunta e depois nós vamos passar a fala para o professor Denilson e vamos finalizar, né, com os nossos agradecimentos. Mas agora nós vamos aqui para a pergunta do senhor Ivanildo Leite, da Escola Teófilo Dias. Os alunos com deficiências e os ditos normais também adoram as ferramentas tecnológicas. Quais ferramentas podem ser utilizadas em sala de aula para tornar, né, os alunos mais receptivos, mais estimulados ao aprendizado? E de quem seria a responsabilidade de disponibilizar tais ferramentas? Ivanildo, então vamos lá. Eu também acho que a maioria dos alunos gosta de trabalhar com as ferramentas tecnológicas, tá? Mas só uma coisa, não é a ferramenta tecnológica que vai garantir que aconteça o processo de inclusão, tá? Depende muito mais da intenção do professor do que do próprio recurso. Porque, vamos supor, Ivanildo, você vai trabalhar, vai propor uma avaliação com seus alunos e você vai fazer lá uma atividade, uma avaliação, não sei, de pesquisa no computador, com o uso do computador. E aí cada um dos seus alunos trouxe uma informação diferente sobre o que você perguntou. E aí você não considera as respostas, porque o que de fato você queria saber já estava previsto ali. Olha, os meus alunos devem pesquisar sobre exatamente isso, e alguns alunos foram além, ou não falaram disso, falaram de outra coisa. Veja, a sua intencionalidade, ainda que esteja usando o computador, é de homogeneizar a resposta do aluno, comparar a resposta de um com o outro, não considerar o que o aluno é, o que ele sabe e o que ele pode vir a saber em um dado momento.
Então, você está trabalhando, de novo, com a ideia de um padrão de aluno. Então, não é a ferramenta que vai garantir isso, tá? Mas a intenção que você tem ao utilizar um recurso tecnológico. Aí você pergunta, quais ferramentas podem ser utilizadas para tornar os alunos mais receptivos? Depende dos seus alunos, porque não tem como a gente saber qual é a ferramenta que vai trazer um sentido para a aula que vai ser dada, né? Então, de repente, olha, esqueci o nome, é Ivanildo, né? Isso. Ivanildo, eu já trabalhei com computadores e com softwares muito interessantes que os alunos odiaram. E eu já levei folhas de jornal, já levei caixas de papelão, caixa de pasta de dente, e outros recursos, rolinho de papel higiênico, e os alunos adoraram. E eles, assim, construíram muitos conceitos interessantes em relação à matemática, que é a disciplina que eu trabalhava na rede estadual, na rede básica de ensino. Então, eu não posso responder para você qual é o recurso tecnológico que vai ajudar. Mas você pode oferecer várias coisas e oferecendo, de novo, diversificando, para você ir percebendo do que é que os seus alunos gostam, tá? E, de novo, de quem é a responsabilidade? O Ivanildo demorou para fazer a pergunta, mas quando fez 3 de uma vez, hein? Vamos lá. E aí ele perguntou, e de quem seria a responsabilidade de disponibilizar essas ferramentas? Bom, quem vai organizar o trabalho pedagógico com o uso de tecnologias é o professor da sala comum. Agora vamos pensar assim. Eu preciso trabalhar com um aluno, eu vou usar o computador. Só que esse aluno, ele tem uma deficiência motora e ele não consegue digitar. Ele treme as mãos, por exemplo, e na hora de digitar ele não consegue, porque ele confunde as teclas. Então, vamos pensar assim. Que tipo de recurso seria interessante para esse aluno? Vocês já ouviram falar na colmeia, que é aquela placa de acrílico que vocês colocam em cima do computador para facilitar a digitação? Alguém aqui já ouviu falar? Sim. Então, quem nunca ouviu falar na colmeia, digita no Google, né? Colmeia Tecnologia Assistiva. E aí, quem pode ajudar o aluno com essa deficiência a usar bem a colmeia pode ser também o professor da sala de recurso, professor de AEE. Mas organizar esse material, disponibilizar com base em um conteúdo que vai ser trabalhado, é da função do professor da sala comum. Tá? Certo. Então, agora nós vamos passar a fala ao professor Denilson, que pediu, se inscreveu para contribuir. E logo mais a gente verifica aqui que o professor ele falou sobre as atividades de educação física, né? Se nas atividades de educação física pode haver esse avanço. Marlete, teve algum barulho? Eu não consegui ouvir. Ah, tá. O professor Kilson, que foi o que fez a pergunta anterior, que nós não conseguimos identificar, ele estava se referindo às atividades de educação física, né? Se essas atividades podem serem avançadas com os alunos que são públicos, né, da educação especial. Eu justamente entendi isso. Sim, ele pode enfrentar, por exemplo, vamos trabalhar na educação física com um jogo que eu preciso da habilidade visual, né? Eu preciso ver alguma coisa para tomar uma decisão do jogo. Bom, eu posso trabalhar então, se o jogo é de cores, eu posso trabalhar com textura. Então, eu não vou adaptar o currículo de educação física para o aluno com deficiência visual ou que é cego, mas eu vou adaptar, eu vou personificar, né, personalizar esse recurso que antes era com cores, mas eu vou colocar textura, que é a maneira de tornar acessível essa atividade para o aluno. Eu posso fazer isso, eu devo fazer isso, né? E aí o professor de AEE pode ajudar. A partir da identificação dessa barreira do aluno, pensar nesses recursos, né? Que tipo de ajustes a gente pode fazer no recurso para que isso seja... para possibilitar a participação desse aluno, né?
Agora Então nós você vamos passar. vai fazendo esses ajustes aí nos recursos, nos materiais, para que todo mundo participe. O importante é que essas diferenciações em recursos que são feitas, às vezes, que precisam ser feitas, que elas não tragam para as demais pessoas a concepção de que alguns alunos são diferentes, porque não existem os alunos diferentes, né? Cada um é um aluno singular. Então isso tem que estar muito claro. Exato. Agora vamos passar aqui a fala ao professor Denilson Barbosa. Mais uma vez, boa noite a todas e a todos. Professor Lanucci, parabéns pela sua fala. E aí eu queria só fazer um adendo na sua fala, porque cada vez que a gente lhe escuta, nós acabamos consolidando alguns conceitos, alguns saberes e simplificando outro. E na sua fala e dos participantes, ficou inquietante para mim, de que o maior desafio nosso hoje é com relação conceitual, significar esses conceitos. E na sua fala, a gente entendeu que se nós pararmos de olhar para a deficiência, inclusive o deficiente, não o deficiente, uma pessoa com deficiência, e olhar para a pessoa que está escondido em torno dessa deficiência, nós conheceríamos muito melhor quem são os sujeitos que nós atendemos. E a gente buscar saber dele as suas necessidades formativas, de aprendizagem. E nós deixaremos de ensinar da nossa maneira, e passaremos a ensiná-los da maneira em que eles aprendem, das maneiras que eles se envolvem, porque é muito mais a questão atitudinal. Nós estamos muito mais buscando dificuldade, barreiras atitudinais nossas, e esquecendo de olhar para as pessoas. E aí nós temos que perceber nisso, e aí nós estamos acabando desenvolvendo práticas pedagógicas que queiram ser inclusivas, mas é uma inclusão que acaba excluindo. Nós estamos, à medida de incluir, nós estamos excluindo esse sujeito. Professor, é como se eu convidasse a Marlete para dançar, e Marlete tem alguma deficiência, e na hora ela fica lá sentada, só me vendo e vendo o participante. Incluir, eu convidar ela para ela dançar também conosco. É igual na sala de aula, você diz, todos são inclusos, quando se envolve e participa. E aí depende da nossa disposição, enquanto professor, seja do AEE, da sala comum, da gestão, é mudança de atitude. Não se faz inclusão apenas com mudança de adaptações física, ou flexibilizando ou reorganizando. Se não mudarmos nossas atitudes, isso perpassa por mudança de concepção. Esse é o conceito. Então, é por isso que eu queria agradecer mais a sua contribuição, e eu queria fazer nesse sentido, que você me fez consolidar mais esse entendimento, a gente já tinha construído, mas na sua fala a gente acaba reforçando que a ideia é essa. Parabéns, e parabéns à organização do evento, pela possibilidade de colocar em questão isso. A gente só faz inclusão se a gente se permitir conversar a respeito. E entre nós, os pares, compartilhar dificuldade, a nossa experiência. A gente aprende junto e faz junto. Legal. Obrigada, Denilson. Doutor Leno, tem mais uma pergunta. O senhor pode ainda finalizar com essa pergunta para que a gente possa fazer os agradecimentos? Porque assim é um diálogo, né? A gente vai tecendo, aí crescendo até termos aí um conhecimento melhorado. É o Antônio Silva. Antes de você fazer a pergunta, Marlete, desculpa te interromper, eu só vou comentar uma coisinha que o Denilson colocou. É por isso que eu gosto, mais do que do termo pessoa com deficiência, eu gosto de pensar em pessoas que estão em situação de deficiência. Porque a deficiência, eu só entendo que não enxergar é uma deficiência quando eu tenho como modelo de normalidade as pessoas que enxergam. Eu só posso dizer que alguém que não anda, né, que faz uso de cadeira de rodas para andar, é uma pessoa com deficiência quando eu tenho como normalidade como é que se anda, se locomove. Então eu prefiro me desprender de todas essas concepções que ainda entendem aí algumas pessoas com e sem deficiência, normais, especiais, avançados e atrasados e tudo mais, né? Eu prefiro pensar em pessoas que são únicas e que podem viver uma situação de deficiência, tá? Agora nós vamos para a última, né, pergunta da noite, sobre o tema da nossa live. O professor Antônio Silva, ele pergunta, como podemos fazer para trabalharmos com aluno com deficiência física e deficiência mental? Professor, uma das grandes dificuldades que os professores têm, não só professor da rede comum, como também professores da educação especial,
Eu falo isso porque eu sou professora da Rede APAE do Estado do Maranhão e nós também temos essas dificuldades, né, de como trabalhar, de como buscar fomentar essa aprendizagem do aluno. Então, o que o Antônio quer saber é como fazer, né, esse trabalho com alunos com deficiência física, mas principalmente com esse aluno que temos aí deficiência mental, que nós chamamos de deficiência intelectual, né, ou múltipla. Bom, eu não consigo dizer como é que se trabalha com o aluno com deficiência intelectual ou deficiência física sem conhecer esse aluno. Porque se eu disser qualquer coisa aqui para vocês, eu não vou estar considerando uma pessoa que tem essas características que o professor Antônio, né, colocou. Mas eu vou estar considerando um rótulo que, de fato, não representa essa pessoa. Então, é no contato direto com cada uma dessas pessoas, com cada um dos alunos, que a gente vai conseguir encontrar meios de trabalhar da melhor forma com ele. Independente se esse aluno tem uma deficiência física, intelectual, independente disso. Então, o caminho que hoje, a resposta que eu posso dar hoje é o seguinte: se pergunte, qual é a barreira, ou quais são as barreiras que esse aluno, a qual ele se referiu, enfrenta. E quais são os meios de superar essas barreiras. Então, é não se dedicar a conhecer a deficiência física, intelectual, antes de conhecer o sujeito. Mas conhecer primeiramente o aluno. Professor, antes de fazermos, né, passar a fala para o senhor fazer suas ponderações finais, eu gostaria de convidar todos os que estão presentes, participando da nossa formação, a continuar conosco no dia 24 de agosto, às 18 horas, que nós teremos a live Educação Inclusiva e Práticas Pedagógicas Inclusivas nas escolas comuns. Como fazer a diferença na aprendizagem e no desenvolvimento de todos. Essa live será ministrada aí pelo nosso excelentíssimo senhor Denilson Barbosa, mestre em Geografia e especialista na área de atendimento educacional especializado e mediada pela nossa querida Simone Neves. Então, não percam, né? Estejam conosco, que nós teremos a semana toda cheia de diversas lives com temáticas pertinentes que vão aí melhorar e muito, acreditamos, né? Na nossa visão acerca da inclusão. A unidade de ensino Antonieta Castelo, juntamente com sua direção, ela objetiva isso, fazer com que a aprendizagem aconteça e ser, né, o fomento, o caminho para que essa aprendizagem aconteça. Então, doutor Lanucci, nós passamos as suas considerações, né, finais de sua live, de antemão agradecendo pela excelente participação. Eu sou suspeita em dizer, né, nós do Antonieta, a Paula, o Aristóteles, o Denilson, mas, assim, eu acredito que foi bastante enriquecedor. Queremos agradecer de coração a professora Margarete, que foi a intérprete da live de hoje. Agradeço o convite da Marlete, de toda a rede de ensino, das aí mais de 80, 90 pessoas que estão escutando, né, que estão aí participando. Eu falei para a Marlete, ela falou assim, eu acho que 1 hora de live. Eu falei, posso ficar mais um pouquinho? Ela falou, pode. Então ficamos 2, né, Marlete? Só um pouquinho. Estendeu de 1 hora para 2, só um pouquinho. A Marli tá dando risada, ó. A Marli Silva, né, Marli? Então, eu espero ter atendido aí o objetivo de vocês, o anseio de vocês, que era entender essa questão do currículo. Me coloco à disposição para a gente conversar em outros momentos, tá? Não são todas as respostas que eu tenho. Eu também estou num processo aí de constante investigação, de pesquisa. Mas a ideia que eu queria deixar é assim, que não é adaptando uma atividade para alguns alunos que a gente vai conseguir incluir, mas é diversificando e entendendo que a aprendizagem é algo individual
e que não dá para a gente comparar algum aluno com o outro, porque cada um é único e tem o direito de ser diferente, ser único na escola e na vida fora dela. Tá bom? Então, doutor Lanús, muito obrigado. Foi um momento assim que nós costumamos dizer muito significante, porque a aprendizagem ela é necessária e nós que somos da educação, eu nunca canso de dizer que nós passamos a vida aprendendo a aprender. Né? E a Escola Antonieta Castelo, em nome de sua direção e coordenação, repasso os sinceros agradecimentos por sua fala, sua contribuição, né? E agradecer pelo senhor, né? A gente tinha combinado 1 hora e 20, e já se estendeu-se aí 2 horas. E dizer que, né, aprendemos muito com a sua fala e outros momentos como esse surgirão e nós estaremos ali sempre indo em busca, né, da sua parceria. Gostaríamos de agradecer a todos que estiveram conosco até a presente data. Na live de hoje, nós tivemos até 98 pessoas, convidando para que todos continuem conosco durante a semana, nas lives que irão acontecendo, e nos colocando à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento e colaboração. A educação inclusiva, ela faz parte desse contexto colaborativo, e nós estamos aqui, né, para contribuir. Doutor Lanús, muito obrigado, agradecemos a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.